Dia 8, mês de março, mês das mulheres. E a TVOAB resolveu dedicar essa semana a nós, mulheres. Hoje o debate fala sobre assédio sexual e assédio moral. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas duas temáticas. Conosco aqui, Mônica Barroso, defensora pública, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E Eduarda Talice, repórter do Jornal o Povo. Obrigada, Poliana, pelo convite. Obrigada. Vamos falar de um tema que com certeza nós não vamos conseguir esgotar hoje. Com certeza. Vamos tentar focar um pouquinho aí na campanha da OAB esse ano, que fala do assédio, né? Mas antes disso, em conversas aqui de bastidores, a gente fala que o momento agora não é um momento de comemorar, é um momento de luta, de fato, é de silenciar e de gritar ao mesmo tempo, né? Quais esses direitos que a gente, de fato, hoje ainda tem que firmar o pé, Mônica? Eu acho que as mulheres, e é no mundo inteiro, não é só aqui, mas as mulheres ainda estão brigando por direitos básicos, direitos humanos fundamentais. O que pouco que nós conseguimos foi com muita luta. E, na verdade, resgatando o que você disse, nós ficamos comemorando o 8 de março sem ter muito a comemorar. E eu achei ótimo esse ano que as brasileiras disseram, a gente não tem mesmo o que comemorar, não, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar. E aí fizemos essa campanha, aderimos à campanha internacional da paralisação, né? E estamos focando nas nossas especificidades brasileiras, né? Além das violências de uma maneira geral, que ainda é a maior demanda das mulheres brasileiras, né? A gente não pode nem comemorar o fato de termos hoje uma lei, somos 13 países apenas com a lei, que criminaliza, digamos assim, a violência doméstica e familiar, não tem nem como comemorar, na medida que quando chega a lei, que ela está sendo paulatinamente, muito vagarosamente, definitivamente implementada, os números são assombrosos, né, da violência doméstica e familiar. E uma das violências, um tipo de violência, também é o assédio. Daí a OAB Nacional e as OABs estaduais, todas as subseccionais também, estão investindo na adesão dessa campanha para tentar conscientizar, primeiro, as mulheres advogadas, que também não têm muita noção disso, e as mulheres de uma maneira geral. E o que é assédio, o que não é assédio, o que é suportável, o que é admissível e o que é que não é. Mônica, eu queria saber, na legislação, o que é previsto para o assédio, não somente nos casos de assédio de trabalho. Se você quiser fazer essa divisão, tudo bem. Mas no caso de assédio de trabalho e no caso de assédio, aquele assédio na rua, a gente percebeu no carnaval, as mulheres aderindo a essa campanha. O sexual e esse assédio sexual que é da rua, porque doméstico, às vezes você consegue ter alguma interseção, às vezes, não sei, na Lei Maria da Penha, mas o assédio da rua, né? Esse assédio... Como o assédio, no geral, quem é vítima de assédio é mulher, no geral é a mulher que é a vítima do assédio. Nós ainda não temos isso tipificado na legislação penal. Assédio ainda não é crime, Nós estamos lutando há muito tempo. No Congresso Nacional, vários projetos de lei tramitam nesse sentido de tipificar, como dizemos nós, os do direito, mas como tornar isso um crime, né? Uma contravenção, mas um crime, a figura do assédio. Que esse é o assédio sexual, seja ele de que tipo for, né? Mas é o assexual. O moral não. O moral é aquele que acontece normalmente no ambiente de trabalho ou num ambiente onde alguém tem o assediador tem uma certa preponderância sobre o assediado. Um professor com uma aluna, o padre com a paroquiana, o médico com a sua paciente, né? O chefe do escritório com a sua secretária, que é uma figura comuníssima, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, para que você fosse secretária, nos anúncios, nos classificados, era assim, procura-se secretária, ponto, exige-se boa aparência. Era assim que acontecia, né? Então, assim, essas coisas que a gente hoje fala e que parecem absurdas, era o cotidiano, era o normal. Por isso que a gente não pode achar o normal o que acontece hoje, porque ainda é muito constrangedor uma mulher, porque o assédio, a cantada, o flerte faz parte do jogo amoroso. Isso é admissível desde que eu queira, desde que eu dê o sinal verde para que o homem ou a outra mulher faça o jogo comigo. Mas quando eu digo não quero, eu não quero. E quando eu não quero, eu não posso ser constrangida a. De fato, essa é a diferença, porque às vezes a gente fica sem entender muito bem a diferença de uma paquera, né? Até para que nós não sejamos também justos com um processo ali, que é apenas um processo, sei lá, de paquera, de fato. Essa a diferença, é a coisa de eu não querer, a diferença entre uma paquera e um assédio sexual, por exemplo. Isso, é que também isso vem mudando. Até o moral também. Isso vem mudando muito, né, Poliana? Se você veja que algum tempo atrás, a mulher não podia dizer um não para um homem, né? Ele se sentia ofendido quando a mulher dizia um não, ele ficava zangado, chateado. A mulher tinha que aceitar a sua corte.
né? Tinha que aceitar seus desejos. E quando as mulheres começaram a dizer não, elas começaram a se dar conta que elas também têm a vontade delas a ser expressa no jogo e na relação desde o início. Então, quando eu não quero. Eu não estou me fazendo de difícil. Eu não quero o jogo, não topo entrar nesse jogo. Então, é nesse momento que os homens estão começando a aprender que eles não podem ir mais adiante. Eles têm que parar ali, porque se eles não param ali, tudo bem que eu não tenho um tipo, mas eu tenho tipos criminais outros nos quais eu posso inserir. Isso não deixa de ser um constrangimento ilegal. E quando a mulher é constrangida por alguma coisa, né, um fato como esse, ela pode sim entrar, fazer um BO e entrar com um procedimento contra esse homem. Então, é fundamental que as advogadas, que as mulheres, de uma maneira geral, entendam que no jogo amoroso, vale a conquista, vale o carinho, mas vale, antes de tudo, o respeito. Vale o tesão, vale a vontade de ficar junto, mas vale, antes de tudo, o respeito. Então, quando há o desrespeito e passa a haver o constrangimento, isso aí não está certo, não está normal. Uma vez eu vi um comentário que dizia isso, assim... Quando você perceber, quando você se sente constrangida e se percebe constrangida, se observe e estranhe, né? Essa, às vezes, é a medida. E aí eu queria, a senhora falou em parte, mas eu queria que você reforçasse. Nesse caso, mesmo não estando tipificado, o que é que pode ser feito? Uma vez constrangido, o que é que eu devo fazer? É ir fazer o BO, procurar a delegacia? Veja, primeiro não basta você só reconhecer e se estranhar. Você tem que denunciar. Exatamente. Você tem que falar, você tem que falar. E aí sim, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, ela pode fazer essa orientação e o encaminhamento. Nós não atendemos as mulheres vítimas de, né? Nós fazemos a orientação e o encaminhamento. Mas sim, pode-se ir à Delegacia da Mulher para fazer um BO de constrangimento ilegal. A mulher não pode ser constrangida, ela não pode ser obrigada a ouvir cantadas grosseiras, indecentes e indecorosas. Mônica, a diferença entre o assédio sexual e o assédio moral? Pergunta básica, mas que muita gente não entende. O assédio moral tem muito mais respeito ao ambiente de trabalho. A gente sempre vincula ao ambiente de trabalho, embora não seja só isso. Mas, por exemplo, é o chefe que dá a entender que se a mulher não fizer certas concessões, ela não permanece no emprego. Né? São aqueles processos de seleção onde vale muito mais as medidas das mulheres, a altura, o corpo, do que a sua competência, a sua capacidade técnica. Isso se caracteriza o assédio moral. Quando a chefia, o chefe dificulta a vida de trabalho da mulher para que a mulher peça para ele as coisas que ela precisa fazer para o trabalho. Né? Quando ele faz ameaças veladas ou não, o convite insistente, vamos sair hoje depois do expediente, vamos sair hoje depois do expediente. Quer dizer, essas coisas aparentemente delicadas, na realidade são de uma grosseria inominada. Né? Esse é o assédio moral de uma maneira geral. Quando vem de um chefe, de um superior... A pessoa que é assediada é muito mais constrangedor você dar um não grosseiro para uma pessoa que você não tem nenhuma relação do que você dar para uma pessoa que está dando o teu emprego. Eu acho que é complicado isso, como moral, né? Isso. Porque essa relação, ela tá pautada por outras hierarquias e a pessoa se utiliza dessa hierarquia para te constranger moralmente e sexualmente. Para ter poder sobre isso. Só constrange porque é uma hierarquia. Só constrange por isso. É a delicadeza do fato. Não, e o pior não é isso, é que às vezes as mulheres se sentem culpadas. Será que eu dei bandeira? Vezes. Será que eu dei entender? No geral, a gente se sente culpado de tudo. O machismo... Tem mulheres que são estupradas e acham que foram culpadas. E tem vergonha de falar no assunto, de denunciar, de dizer alguma coisa, porque em algum momento ela pode ter sido culpada. Então, assim, a origem, a matriz, né, do catolicismo, que coloca o pecado na Eva, porque mordeu a maçã, é uma coisa muito difícil da gente arrancar da gente. Mas está na hora, basta. São vários séculos de culpa, eu não as tenho mais. Desculpa, só mais uma pergunta. Bem, tem eu tô remetendo a esses últimos tempos, porque é um tempo que a gente está vendo muito bonito, mas como é que a senhora tem observado essa história de as mulheres, é até um novo termo da sororidade, eu não sei se são novos termos ou novas, mas de as mulheres dizerem, olha, nós vamos acompanhar umas às outras, você falou da importância da denúncia e nós não vamos mais deixar se vê uma agressão, se vê um assédio, a gente vai gritar, a gente vai... Como é que você percebe isso? Olha, preste atenção, a Clarice Lispector, uma pessoa que eu respeito muito, diz assim, que eu acho muito bonito, ela diz, se é liberdade o que eu quero? Não, liberdade é muito pouco. O que eu quero não tem nome ainda. Não tem nome porque não existe. Essa relação das mulheres de fraternidade remete a fraterno, a irmão, a fratello em italiano, no latim, que é irmão. Nós temos agora a sororidade, que é uma palavra que não existia, que agora existe. Ou seja, sororidade. Mulheres são irmãs. Né? Então agora eu acompanho, nós estamos juntas nessa história. Agora entre eu e você existe uma sororidade.
Não é mais fraternidade, é sororidade. Então essas coisas novas estão surgindo. E a partir dessa relação das mulheres com as mulheres se defendendo e não culpando umas às outras, e não querendo criticar a vida sexual das outras, e sim ajudar as outras num crescimento sadio, isso é sororidade. Então essas palavras novas surgem porque as ações são novas, as relações são novas. E é isso que a gente quer mesmo, é instaurar novas relações, porque eu não tenho a menor dúvida que são essas relações entre mulheres que vão mudar o mundo. Me arrepiei, viu? É lindo, né? É lindo. Bacana. Mônica Barroso, defensora pública, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Parabéns para você, parabéns pra gente, né? Estamos no nosso mês aí, e uma semana especial aí da TV OAB, dedicada só às mulheres, né, a gente. Eduarda Talice, repórter do Jornal Povo, obrigada. Obrigada, excelente Poliana. participação. Obrigada. Obrigada, Poliana. Obrigada, até a próxima. Você, obrigada também por ter ficado com a gente aqui na TV OAB. Até a próxima. Tchau, tchau.